E aí, gente? Bom, espero que vocês estejam bem, né? Que vocês estejam aí se cuidando. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre coisas que não são vendidas aí como natas, né? Do ser humano, como super naturais, esperadas da gente, mas que na verdade são coisas que a gente aprende com a vida, né? Que a gente não nasce com elas, a gente nasce basicamente como uma folha em branco e a gente vai absorvendo coisas. Então, as habilidades que a gente tem, né? As manias, as habilidades boas, ruins que a gente tem, a gente também foi adquirindo aí num processo de conhecimento ao longo da nossa vida. Algumas delas a gente aprende meio que intrinsecamente, né? A gente vai sendo levado em sociedade a aprendê-las, e tem outras coisas que a gente meio que se dispõe, né? Se abre para poder absorver. E uma dessas coisas, assim, é uma palavra em alta, né? É a tal da empatia. Eita, exercício que parece fácil na teoria, mas que na prática é que são elas. Porque é quase uma pegadinha. Tem situações que é muito mais fácil você ter empatia se é um lugar conhecido para você. Porque é quase como olhar com carinho para você mesmo, né? Então, se você escuta uma história de algo que você já viveu, de algo que você conhece, é uma vivência quase sua ali. Então você entende a dor do outro. Então é fácil você se colocar no lugar do outro, porque o outro ele tem ali, ele tá passando por uma situação muito similar a algo que você conhece. Então é um processo quase que natural você se colocar ali, porque você já esteve ali de verdade, né? Mas quando essa não é a realidade, aí o bicho pega. E parece que quanto mais privilégios você tem, mais você tem que suar a camisa, porque menos realidades diversas você conhece. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Se você é mulher, por exemplo, você reconhece várias histórias que são contadas por aí. Um medo, uma palavra que inibe, uma opinião que é invalidada. Você sabe como é isso. Mas ainda assim, dentro do universo feminino, cada mulher é um universo à parte. E nem todas vão conseguir acolher e abraçar outras mulheres sem apontar e sem julgar. Porque mesmo falando somos todas mulheres, porra, né, mais da metade do mundo esperar que todo mundo seja super legal e acolhedor é um pouco ilusório, isso não vai acontecer. Porque a gente tem experiências diferentes e dentro do universo feminino, assim como do masculino, a gente tem diferenças de classe, de cor, de religião, né, diferenças de sexo, diferenças mil que caracterizam cada mulher como um universo diferente um do outro. E isso vale também para todas as outras questões quando a gente fala de empatia, sabe? Você tem empatia com a dor do outro, independente do gênero, independente da religião, independente da cor, independente de qualquer coisa. Mas sim, é um desafio, né? Não é um exercício porque tem que exercitar, não é exatamente a coisa mais simples do mundo. E esse olhar para o outro é um desafio porque você precisa primeiro olhar para si, olhar para o outro, olhar para si, olhar para o outro e entender o que forma cada universo, entender essas diferenças, entender que uma coisa que talvez para você sempre soa natural, talvez sempre tenha machucado o outro, né? E você nunca tenha entendido o porquê, o como, ou talvez você nem soubesse disso. E muito se engana aí quem vive no mundo de Bob, que fazer parte de um grupo minoritário te exime de, em outros momentos, ser parte de um grupo opressor. Por exemplo, ai, como assim, né? Não entendi.
Por exemplo, um homem gay ele pode sofrer homofobia e ser machista. Uma mulher branca pode sofrer machismo e ser racista. Você pode sofrer por um lado e fazer outra pessoa sofrer em outro. Olha que coisa maluca, né? Porque às vezes quando a gente sofre, a gente se torna um pouco mais sensível à dor do outro. Mas tem gente que aparentemente não. E acho que entra nessa coisa de olhar, né? De você treinar o olhar e você perceber e falar assim, se fosse comigo, eu sei que eu não ia gostar. Então é essa coisa de conseguir se colocar no lugar do outro parece muito fácil. Eu acho que às vezes é fácil, mas precisa de uma boa vontade que só Jesus na causa. E quando eu falo de boa vontade, que aparentemente determinadas pessoas não têm, é porque eu acho que talvez tenha um pouquinho daquele sentimento de que um privilégio ou outro seja ameaçado. Né? Se homens e mulheres forem tratados iguais. Porque não são, né? Não mente pra ti aqui que tem. Talvez você trate, aí você vai falar, não generaliza, não é todo mundo. Mas assim, existem diferenças, sim, e são claras. Talvez não na lei, mas na tratativa como se aplica a determinadas coisas. Sim. Num validar de opinião, sim. Talvez você não faça, mas tem muita gente que faz. E quando a gente fala de querer igualdade, é que esses casos não aconteçam. É simples assim, né? Não ver abordagens que só acontecem em determinados pontos da cidade e não acontecem em outros. Ver que pessoas morreram por falta de atendimento hospitalar, porque elas não tinham, sabe, plano de saúde. E talvez esses sejam os delírios comunistas, né, de que tanto falam, as pessoas querem ser tratadas com igualdade. E aí, às vezes, eu acho que tem-se um pouco dessa sensação de que os seus privilégios vão ser ameaçados, né? Igual quando as pessoas de classe média baixa começaram a andar de avião, quando o avião era algo acessível, agora tá caríssimo, né? Ele falava assim, poxa, né, não vão mais andar de ônibus e passar 3 dias enfurnados num ônibus até... Sabe? É como se a ascensão do outro, a melhora do outro, fosse prejudicial e não benéfico para a sociedade como um todo, porque na verdade esse é o ideal, né? É não abaixar a barra e foder todo mundo por igual, mas levantar a barra e olhar para o que tem de bom e querer igualar o que tem de bom, não o que tá ruim. Mas aí, né, a gente entra na questão de que somos muito plurais, que o Brasil é esse país que abraça todo mundo, mas que é também um país muito hipócrita, né? E que a gente talvez só consiga melhorar determinadas coisas quando a gente admitir que essas coisas acontecem. Porque enquanto a gente fica negando, né? Por exemplo, a gente nega a vacina, né, gente? A gente tá num caso aí à parte. O mundo vai todo para um lado, parece que a gente vai se embrenhar pelo mato oposto, assim, enquanto a praia tá bem aqui. Enquanto a gente não admite que existe um problema, é difícil atacar esse problema. Por isso eu acho que a escuta é uma parte enorme do que compõe a empatia. A gente tem que empatia enorme, né? A gente tem uma grande parte dentro dela que é a escuta. E primeiro vamos separar aqui que escuta não é você escutar qualquer bobagem, qualquer merda que a gente escuta por aí e ficar calado porque falou assim, eu vou respeitar o lugar do outro. Falou merda, tá abrindo margem aí pra escutar também, né? Vamos combinar. Mas escuta, acho que entra nessa coisa de você escutar o outro e você não ficar tentando entrar naquela competição de meu problema é maior do que o seu, né? Porque, cara, cada um sente, cada um tem os seus problemas e às vezes depende muito de ponto de vista, né? Se eu olhar pra alguém que tá passando determinadas necessidades, eu vou olhar e falar, minha vida é ótima. Mas no meio de uma crise de ansiedade, por exemplo, não vou lembrar disso, sabe? Eu vou estar ali, eu vou estar precisando de ajuda, como qualquer outra pessoa que esteja passando por esse momento, sabe? E vir e falar assim, fica bem, fica calmo, é só não ficar assim, não é assim que funciona, não é um botão que você desliga.
Então acho que escuta tem muito isso de você entender o que o outro tá te dizendo, se colocar ali como um ouvinte mesmo, né? Sem ficar apontando o dedo. Porque às vezes é só o que a pessoa. Às vezes é só o que a pessoa precisa. Ela precisa de alguém que esteja ali disponível, sabe? Doando um pouco dessa coisa primorosa, dessa coisa assim, essencial que a gente chama de tempo. Né, que é uma coisa muito disputada, inclusive, né? Que a gente olha e fala, meu Deus, quantas coisas vão encaixar num dia. E aí alguém tira um momento pra você. Às vezes o que a gente... Era só o que a gente precisava. Dentro desse tópico específico, de você se dispor a escutar e você tá ali pelo outro, principalmente se for alguém próximo, né? Que você tá ali se dispondo a ajudar. Eu acho que é muito importante também levar em consideração o seu estado de espírito quando você for fazer isso. De uma pessoa que às vezes é meio esponja e que absorve mais do que deveria absorver, é importante reconhecer onde você tá naquele dia, porque é muito mais fácil ajudar o outro a carregar um pouco da carga dele quando a gente tá bem. E às vezes a gente não consegue se a gente tá mal e a gente precisa respeitar isso, respeitar o nosso tempo, porque senão a gente nem ajuda o outro e a gente também não se ajuda e aí vira, né, um bololô enorme. Então acho que é importante sim a gente exercer a empatia, a escuta, mas saber também o nosso limite, né? Saber reconhecer e respeitar isso.